gente, mais um programa do Barró e nós estamos na comemoração dos 10 anos do programa do Barró. E é lógico que a Simone estava desde o primeiro dia que eu inventei tudo isso. E ela, falei, tem que vir aqui também. Eu falei, não, você tem que estar nessa comemoração. E o que eu tô mais indignado é que essa menina estava dentro da barriga dela quando eu conheci. E olha como já tá... Meu Deus, como tá passando muito rápido. Seja muito bem-vinda, Simone Soares. Obrigada. E a Sofia, hoje eu tava esquecendo. Eu ia falar Yasmin, a coisa. É que... Hoje o tio já chegou nessa fase, nessa fase. Eu lembro de que trocar você nome. chegava lá em casa e falava assim, dá essa menina pra mim, pra eu levar pra é. casa. Mas, Lembra? Eu falava assim, eu vou ganhar a guarda dela na justiça, né? Exatamente. Me ameaçava que ia ganhar a guarda dela na justiça. Ai, meu Deus, eu até tosse. Olha, é verdade. Eu falei assim, eu vou brigar na justiça pela guarda dela. Eu falava assim, olha, a mãe, se a mãe dela é só Jesus. Eu falei, o pai só quer saber de instrumento. Eu falei, então tem um argumento. Eu falei, eu vou ganhar a guarda dela na justiça. E você também que gravou os meus primeiros vídeos pro meu canal. Verdade. Também. Verdade. A gente fazia muita coisa legal. Então, tomava muito café lá na casa da... Café não pode dizer, porque eu não tomo café. Mas... tinha que ter lá o do Danone, você tá falando que eu sou exigente? Isso? Não, a gente sabia que você tomava café, a gente comprava Danone, suco. Sim, sempre tinha um mistério gastronômico. Sempre tinha um mistério gastronômico. Ô, Simone, mas antes de tudo, a gente vai falar de uma coisa muito interessante que você fez, que eu acho que também mudou para muita gente nesse tempo, né? Você como uma pessoa também empreendedora, sempre foi essa mulher que sempre inventou as coisas, mas a Primore de Crente foi o ponto de partida, né? Foi. Assim, para você começar a fazer muita coisa que você veio fazendo depois. A Simone, Guilherme, você tem uma ideia? E Bia, olha o que ela fazia. Ela fazia as canecas do programa, com a logo do programa e com o nome do convidado. Aí depois começou todo mundo querer essa caneca, eu falei, acabou, chega. Aí a gente parou com essa coisa. Teve camiseta, todos os eventos, todos os lugares que eu ia, eu colocava a camiseta, era um sucesso aquela camiseta, todo mundo queria. E eu não dei pra ninguém. Eu falei, pô, a camiseta é minha, eu que tenho que estar ali com a camiseta. Mas foi muito legal, foi um período muito bom, tanto pra mim quanto pra você, eu acredito eu. E ainda ela falou assim, agora, pô, nossa, quantos famosos já não teve essa caneca? Mas foi um monte de gente. E você ficou quanto tempo fazendo tudo isso até você mudar o rumo, assim? Primeiro... Quando eu comecei a empreender com o MDF. Aí eu fiquei, acho que 1 ano e meio. Só que, tipo, eu sou meio entediada, né? Aí depois eu descobri por que eu sou meio entediada. Tipo, quando tá dando muito certas coisas, eu vou lá e troco. Aí eu comecei com o MDF, tava ganhando um dinheiro, só que sempre CLT e empreendedora, né? Porque não dá para você migrar de uma vez. Aí eu ganhei a Sofia. Aí, quando eu voltei de licença, eu tive a surpresa de que a empresa tinha fechado, eles não tiveram nem a delicadeza de me avisar. Sim, de te falar. Mas eu era o RH. Então, aí, o que o meu chefe estava esperando? Eu voltar para fazer a minha demissão e a dele, porque era uma empresa de Portugal. Gente, que isso? Aí, quando eu voltei, fiz a minha demissão e a dele, aí com esse dinheiro, eu falei assim, preciso investir, preciso... E minha cabeça sempre foi para empreendedor. Aí eu comprei as máquinas de fazer caneca, camiseta, copo, brinde, gastei tudo. Aí impressora caríssima. Aí o Douglas sempre me acompanhando, tipo assim, às vezes ele fala assim, eu não concordo, mas eu te apoio. Justamente porque ele fala assim, a gente não consegue te acompanhar, você vai muito rápido, a gente não consegue te acompanhar. Um outro ritmo, um outro ritmo. E aí a gente começou, aí pouco tempo depois você conheceu o Douglas na rádio, que ele foi... Sim, o Douglas era um fã lá da rádio, ele sempre aparecia lá, ele sempre estava lá, sempre que tinha promoção, tinha coisa, o Douglas participava. Aí a gente, sem saber que a gente morava um do lado do outro, praticamente. Pois é. Aí a gente fez a parceria, aí você fez vários vídeos meus, que na verdade meu canal, eu vou voltar agora com ele por causa desse novo projeto.
Mas os primeiros vídeos foi sobre empreendedorismo, né? Sim. Sobre, principalmente empreendedorismo feminino e a questão de você trabalhar em casa. E para mim sempre foi muito Você importante. tinha essa vantagem, né? Com as máquinas, até mesmo porque ela era bem pequena e tal. Também tem o seu outro filho, o Marcos. Sim. E aí, então, às vezes para a mulher é muito importante isso, né? Olha, eu queria ter um tempo para ficar mais em casa e até mesmo cuidar dos meus filhos e trabalhar. Então, sempre tem uma solução, né? Às vezes ela tem até um dom de fazer algo, mas não sabe, né? Que ela pode trabalhar em casa e não sabe, né? E tem muita coisa que dá para fazer, principalmente assim, a questão de coisa de comida. Sim. Doce, bolo. Eu tenho muitas até amigas... marmita fit agora, que estão fazendo muito essas marmitinhas, né? Marmita fit. Aí eu vou... Depois a gente vai falar sobre esse assunto da bariátrica. Tem as marmitas de bariátrica, tem a dieta líquida, tem o suco. Tem gente que vende tudo isso. Eu falei, pô, não tem como você não ganhar dinheiro. Só ganha dinheiro quem não quer. Sim, às vezes até pessoa, Simone, tá em casa, olha, eu machuquei a minha perna, não vou poder mais trabalhar como eu trabalhava antes, olha, as coisas mudaram para mim. Ou tem um parente, tá cuidando de um parente doente. Mas tem sempre uma solução, às vezes, para trabalhar em casa, né? De alguma forma. Ou hoje que tem muita coisa com plataforma na internet digital, e tal. Isso é muito importante. A questão é não ficar parado, né? De alguma forma. Sempre tem uma solução. Mas eu sempre, tinha o CLT para ter o garantido. Né? Porque o empreendedor tem muito isso. Por exemplo, esse mês eu faço um congresso, eu faço 3, 4 congressos de 20 camisetas cada, 25 camisetas. E no outro mês eu cheguei a fazer a camiseta dos teens, que foi o primeiro com o Vitor Hugo, né? O primeiro projeto que a gente fez na De Paulistana. E a gente fez 220 camisetas. Aí depois eu fiz um outro projeto em Carapicuíba, que foram 400 camisetas. E aí, então, foi um divisor de águas ali, né? Só que, assim, eu ainda não tinha essa maturidade de administrar o financeiro. Eu ia lá e reinvestia em material. Então, praticamente, a gente não tirava muito... essa questão de colocar na planilha, essa questão toda. Eu vim aprender agora. Né? Mas você sente saudade de fazer isso ou não? Vendeu todas as máquinas? Vendeu tudo ou não? Vendi todas as máquinas. Vendi todas as máquinas, mas ainda tem o material lá, parado. Se eu tenho saudade, cara... Eu voltaria a fazer, mas... Seria hoje de uma forma diferente, né? Porque eu gosto muito também... Eu estou nessa parte da digital também, então eu sei mexer muito com arte, fazer as artes e tal. Eu não sei se, para viver, eu viveria disso, porque hoje a minha cabeça simplesmente deu um 360. Sim. Mas como algo paralelo, talvez. Como algo paralelo, sim. Interessante, muito interessante. Eu já queria saber de camiseta. Sabia que tinha alguma coisa por trás. Já tinha uma coisa por trás. Olha, e a Simone falando tudo isso, teve também a outra coisa os cartãozinhos, não foi com você, mas indicou uma pessoa uma vez que eu fiz a marca-página, né? Marca-página. Que também aquele pessoal fazia muito bem. Um pessoal que fazia muito bem. Que aí você falou, esse já não é comigo, já é com outra pessoa. Você sempre uma teve parceira, essa coisa sempre tive parceiros. De ter parceiros. Você sempre teve mesmo. Olha, eu não faço isso, mas eu sei quem faz. Exatamente. Isso ajuda a pessoa a crescer ainda mais, né? Sim, porque você, na parte de empreendedorismo, a ideia é o network, né? Eu conheço pessoas. O Douglas, ele costuma falar assim, como você conseguiu isso? Conheço pessoas. Então, e outra coisa que a gente sempre faz é a questão da eu não vou saber. Eu deixar em aberto para você retribuir. Por exemplo, eu fazer alguma coisa para você, mas não pensando na retribuição, mas só que no seu coração você vai sentir que você precisa retribuir de alguma forma. Entendeu? Reciprocidade, acho que é essa palavra. Reciprocidade. Então agora eu fiquei confuso. Não sei. Tudo bem, vocês sabem aí, vocês vão ver. A gente vai fazer um trava-língua daqui. A ideia é essa.
E a gente sempre teve essas questões de fazer parceria, de indicar o trabalho dos outros. E é uma coisa que eu estava pensando, inclusive, essa semana, e eu acho que você viu nos meus stories, Sim. eu postando sobre duas empreendedoras, né? A profissional que cuida da minha sobrancelha, que ontem ela fez para eu vir para cá. E a profissional que cuida das minhas unhas, elas trabalham em casa. A profissional que cuida da minha sobrancelha, ela tem uma filha até de terceiro grau. Então, ela não tem como trabalhar fora. E hoje a filha dela já tem 18 anos, tal. Só que assim, ela é totalmente dependente da mãe, né? Então, aí você vê que, pô, ela se especializou e eu sou uma das primeiras clientes também. Então, eu estou sempre indicando lá nos meus stories as pessoas com quem eu faço alguma coisa. E ainda falei, não, eu vou fazer um vídeo com você para divulgar esse trabalho e tal. Vou marcar com você. E aí, por exemplo, a pessoa fala assim para mim, eu queria fazer tal coisa, mas eu não consigo mexer no computador, na internet. Eu falei, não, então me dá. A gente faz assim, a gente troca serviço. Você me dá o que você não sabe fazer e, em contrapartida, você faz o meu serviço. Você cuida de mim, entendeu? Isso é interessante. Ah. Isso é interessante. E, ó, Simone, você falou uma coisa, pegando o gancho disso. Os homens faziam muito isso, né? Tinha sempre encontro de homens para poder Sim. fazer coisa Masterclass. para o outro. Mas as mulheres também vêm crescendo com isso, né? Muito. Que nem agora você está dando também esse exemplo. E muitas delas falam: olha, eu sou uma engenheira. Eu estou aqui precisando desse seu serviço. Tem muito hoje encontro de mulheres para exatamente isso, né? Sim, aí chega a fazer a troca de serviço como era feito antes de inventarem o dinheiro. Você chegava no mercado com a cabra e o outro com um saco de arroz e vocês trocavam ali. E quando a gente tem participado de alguns grupos de mulheres empreendedoras e quando a gente se reúne assim online, que nem todas são de São Paulo, a gente troca alguns serviços também. Aí, por quê? Não pelo financeiro, mas pela indicação, entendeu? Sim. Porque, por exemplo, quem me segue, quem me conhece, vai ter certeza e vai confiar naquela pessoa, porque sou eu que estou falando. E a mesma coisa a outra pessoa, vai confiar naquela pessoa porque é ela que está falando de mim. Então, a gente consegue girar e a gente consegue fazer um movimento muito grande de marketing em cima disso. Entendi. Muito bom, muito bom. E você está muito quietinha, Sofia. Eu acho que eu vou ter que ir agora falar com você. Sofia, como você vê a mamãe fazendo tudo isso? Você pensa um dia também? Você tem a sua mãe como seu exemplo? Sim, eu tenho ela como exemplo de coisas que eu aprendo com ela. Tipo, coisas que eu aprendo da igreja com ela, coisas que eu aprendo da escola e várias coisas. Aí você pretende empreender também. Você vai ser uma mulher muito forte e independente, né? Sim. Ai, que linda, ela tá muito linda. Ela tá assim falante, gente, não acredito. Não acredito, ela tá muito linda. E você olha também e pensa, olha, eu tenho que ser esse espelho que não pode quebrar e eu tenho que fazer algo para que a minha filha leve esse legado para sempre, assim, meu, né? Eu acho que eu tinha um poder mais forte, assim, mais aquele negócio de mulher empoderada, de mulher poderosa. Só que eu descobri, depois de passar por uma depressão, que a gente não pode ser, não exatamente essa palavra, não pode ser forte o tempo todo. Sim. A gente tem que se deixar, às vezes, ser cuidada. Sim. Às vezes a gente está quebrada, assim, eu falo mentalmente, né, emocionalmente, e a gente tem que deixar ser cuidada. E eu fui aquela mulher, desde que eu casei com o Douglas, que eu não deixava ser cuidada. Então, eu ia lá, tomava frente de tudo, eu fazia as coisas, e isso foi acumulando, que acabou gerando uma série de consequências. Mas eu falo para o meu esposo, nós somos os mentores. Na verdade, a Bíblia fala assim que os filhos são como flecha. Aí, o que a gente entende como flecha? Primeiro, você puxa para você, te dá todas as orientações, tudo que ele precisa saber do mundo, Sim. e depois você lança para a vida. Aí é o caminho dele. Tipo, por enquanto que ele está aqui, eu sou responsável por ele. Quando ele partir, quando ele ir para a vida, Deus é responsável por ele dentro de um propósito.
Por exemplo, eu tenho algumas intenções com a minha filha, eu tenho algumas intenções com o meu filho, mas não quer dizer que ele vai seguir o que eu quero. E quer dizer que ela não vai seguir o que ela quer. Interessante é que, por incrível que pareça, por a gente ser muito aberto, assim, tanto eu com o Marcos como com a Sofia, a gente tem a questão deles... o Marcos estuda tecnologia e aí ele faz questão que eu participe de tudo. Não, eu quero entrar nessa área por causa disso. Só que ele não sabe como procurar, porque a gente descobriu depois o TEA, né? Sim, sim. Então, mesmo ele sendo um adolescente de 17 anos, tem algumas limitações ainda dele mais fortes que a minha. E a Sofia, ela praticamente tem a vida desenhada, e o Marcos também. Eles têm a vida desenhada, e eu sempre projeto minha vida para alguns anos. Porque a gente tem que pensar assim, por exemplo, hoje eu tenho 40 anos. Eu não tenho que pensar o que passou, eu tenho que pensar que eu vou viver mais 50 anos. O que eu vou fazer desses 50 anos? Sim. Entendeu? Porque a gente fica guardando tudo aquilo que a gente passou. Pô, a gente passou muita coisa boa, muito aprendizado, a gente passou muita coisa pesada. Então, para que eu vou ficar voltando nisso? Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que projetar daqui para frente e pegar o aprendizado. Sim. Aí tem uma frase até do Pablo Marçal, que ele fala assim, ninguém nunca perde. Ou você ganha ou você aprende. Não tem perda. Ou você ganha ou você aprende. Nossa, interessante. Interessante. E aí, Simone, mas você administrou, estou dizendo a sua vida agora, a questão sentimental e tudo. Você falou sobre a questão da depressão, mas você conseguiu administrar depois de um tempo tudo isso? Você falou, olha, é importante você se permitir de entender que a vida tem altos e baixos, você não precisa ser forte o tempo todo, vai chegar um momento que você vai chorar, às vezes até sem motivo, vai chorar com motivo, vai sorrir com motivo, sem motivo, e entender que é um misto de sensações. Depois você conseguiu administrar isso e hoje você entende, ou não, se levou um tempo, fez uma terapia, fez alguma coisa para que você pudesse entender. Na verdade, assim, hoje eu entendo que eu tinha depressão desde criança. Eles chamam de depressão crônica e tem um outro nome lá, que é uma depressão que simplesmente o meu cérebro não produz serotonina, alguma coisa assim. Só via química, que é a medicação, né? Por medicação. Porque o meu cérebro já, deu defeito nessa parte, então ele não produz. Aí, eu fui líder e regente por 25 anos. Nesse líder e regente, você sempre é conselheiro. Você ouve o problema de todo mundo e você não pode contar para ninguém. E eu realmente não contava para ninguém, a não ser que o que me falassem colocava em risco, né? Exatamente, colocava em risco a vida do adolescente, do jovem ou de outra pessoa. Ou se a pessoa... por exemplo, no meu caso, que trabalhei com adolescente, peguei muita questão de abusos de pai, de pastores. Então, isso tudo eu ia... Só que, assim, quando não era resolvido como devia ser resolvido, aquilo já mexia comigo. Porque, para mim, assim, se você tem um abuso dentro da igreja, mas seja dentro da igreja, não é questão de perdoar, não, é questão criminalista. Você tem que ir lá fazer o boletim de ocorrência, né? E eu sempre fui dessa opinião. Até porque, eu tenho um menino e uma menina. E se acontecer comigo, que não vai acontecer... mas primeiro eu dou uma boa de uma surra. A pessoa qualquer coisa você pode até cortar essa parte. Não, vai cortar não, você está mais do que certa. Porque assim, a gente já fica indignado com o filho de uma outra pessoa, mas quando é o nosso, Simone, é outra coisa. E claro, você como mãe, como toda mãe que realmente é uma mãe, que a gente vê que tem mãe aí hoje, infelizmente tem isso. Mães usando os filhos para poder ganhar dinheiro, fazendo essa exploração. Mas quando é uma mãe de verdade, é desse jeito aí que faz. E eu não sou mãe Nutella. Posso ser dessa geração... Acho que a gente é geração X. Sei lá que geração que é. Eu sei mas que não é como essa. Mas não é a Nutella, né? Millennial.
Não sou milênio, não. Sou antes do milênio. Com misericórdia, como eu tô velha, Senhor da glória. Mas ela sabe, ó. Mas ela sabe. Ela é Y, né? Que é a última geração agora da tecnologia. E daria uma boa de uma surra e, com certeza, eu iria até a última consequência para que a pessoa ficasse preso. Sim. Entendeu? E, infelizmente, a gente levava alguns casos na igreja e a igreja abafava, trocava o pastor de lugar. Isso foi, E não resolvia isso foi nada. mexendo comigo. Foi mexendo comigo porque mexia com os adolescentes. Eu tive um abuso aos 10 anos de idade de um missionário e é difícil você absorver isso, entendeu? Então eu sabia exatamente o que eles estavam sentindo. Sim. Então, e ver que as pessoas responsáveis não faziam nada e os pais ficavam sem direção porque fica aquele crente cego, tapado. Sim. Fica... Imagina, ainda um homem de Deus vai fazer uma coisa dessa? Imagina, o que é isso? Exatamente. Que absurdo. Acho que estão exagerando, né? Exatamente. Aí depois você via os adolescentes se cortando. Aí você via com crise de ansiedade, eles começavam a expulsar demônio. Gente, não é demônio, é crise de ansiedade. Leva no médico. Não, você não sabe de nada. Isso eu já nem era terapeuta ainda, né? Eu só era tipo, o líder, mas eu já percebia muito a questão de ansiedade. Sim, você já observava o comportamento de todos eles, né? Ainda a gente veio comentando, a gente meio que é perfilador. A gente já olha para a pessoa, a gente já meio que sente se ela está triste, se ela está feliz, pelas atitudes dela, se ela tem alguma atitude ruim. E aí eu ainda falo, sempre falei, ainda já falei para você também várias vezes, parece que tem uma placa que fala que eu te escuto, que é onde eu paro, as pessoas começam a contar os problemas. Conversar, né? Mas por que a gente começou essa parte mesmo? Não, porque você estava falando sobre de você cuidar dos adolescentes. Você falou sobre a minha saúde mental. Isso, e aí você ia absorvendo tudo que eles iam falando, né? Você ia conversando com eles e você não podia falar. Então, aí você queria resolver um problema que não era, né, seu, não era mas meu. Você queria resolver, lógico, também pensando na vítima e tal. Então, para você, aquilo foi acumulando. Foi acumulando. E foi gerando problemas para você, né? Exatamente. Aí eu tive um surto. Aí depois, assim, depois da terapia, eu descobri que eu tive alguns outros surtos anteriores, mas assim, tipo, de ano em ano. Aí nesse dia eu tive um surto muito forte, meu esposo foi muito inteligente, sábio. Me abraçou e, ao mesmo tempo que ele me abraçava, que eu não conseguia parar de chorar, ele pegou meu aplicativo, entrou no aplicativo do convênio, procurou um hospital psiquiátrico que tinha próximo, que tem ali perto da Jadilog, né, na Mutinga, de uma igreja católica. Nossa Senhora de Fátima, que chama o hospital psiquiátrico. Me levou. Aí o médico falou, não, ela tem que ficar. Ela não tem condições de ir embora. Nossa. Aí fiquei por 30 dias. Nesses 30 dias... você vê que a 30 dias? Fiquei 30 dias. A Bíblia fala que nem os loucos errarão o caminho, né? Aí lá, o meu quarto virou point de encontro. Porque, assim, por quarto eram duas moças. Então, o que eu fazia? Elas vinham e a gente desenhava junto, pintava junto. Só que eu estava sempre com a minha Bíblia. Então, eu ia contando as histórias. Mas, assim, tipo, a minha loucura e a loucura das outras eram coisas totalmente diferentes. Aí foi quando eu fui diagnosticada com bipolaridade. Fora a depressão e a TAG, né? E aí, tipo assim, tudo isso dentro de uma pessoa que não podia explodir, que tinha que ser forte o tempo todo. Aí quando você fala, pô, você tá quebrada por dentro, mas por fora você tá sorrindo e ninguém sabe o que faz a cara tá de passando. paisagem, exatamente, né? Que nada tá acontecendo. Você não busca um tratamento, você não busca nada. Mesmo que eu sempre passei com psiquiatra desde 2006, por causa da depressão, dessa vez eu descobri outras coisas que desencadearam
por conta de aguentar todos esses 25 anos aí de... Eu não vou falar que foi só a parte da igreja, mas também a parte pessoal. Eu tive um casamento frustrado, eu tive um divórcio, eu, tipo, casei certinho na igreja. Aí tive um divórcio porque meu ex-marido resolveu usar droga. E está até hoje, né? Já faz 18 anos, meu filho vai fazer 18 anos, está até hoje, infelizmente. Mas eu fico pensando... Tudo isso veio um aprendizado. Aí ali eu comecei a ser forte ali, porque eu tive que abandonar ele, senão ele ia me levar para o buraco junto. E eu já estava com meu filho, fui morar sozinha com meu filho. Depois Deus colocou o Douglas na nossa vida. E nós estamos 15 anos juntos agora. E aí vem acumulando, vem acumulando. Aí você é aquela mulher forte. Aí por você líder, você não pode chorar, você não pode ficar fraca, você não pode... Se alguém gritar, ligar, qualquer coisa, você tem que ir atrás. E ligavam para mim de madrugada. Ligaram uma vez para mim, 3 horas da manhã, o menino estava no Rodanel. Nossa. E ele falou assim... Aí eu falei, eu vou me matar, vou me matar. Falei, pô, aí você não sabe o que você vai fazer. Ele falou assim, aí ele falou assim para mim, não liga para minha mãe. Se você vir me buscar, eu vou. Mas se minha mãe vir me buscar, se eu ver o carro dela, eu entro na frente de qualquer carro. Aí você sai de casa. E teve que fazer tudo sem falar para a mãe do menino? Não, eu avisei a mãe dele e avisei para ela ficar na saída do Rodanel, né? Para esperar por ele. Aí eu fui, aí peguei ele, aí ele chorava muito. Mas voltando a essa questão da minha internação, eu estava preparando uma festividade para os jovens, eu era líder dos jovens. Eu falei, nossa, que chato, cara. Eu preparei 6 meses a festa e não vou poder participar. Só que eu já estava 3 semanas e eu tinha que passar um final de semana em casa, que era para ver se eu me adaptava com o ambiente novamente da minha casa, se eu não ia ter nenhuma crise. E era justamente na festividade dos jovens. Meu filho, eu estava no púlpito, dopada de remédio. Mas o que eu fiz? Eu não podia mexer no celular. Aí eu peguei o celular escondido do Douglas e comprei 10 Bíblias. Aí tudo bem, fui pro culto, aí depois, no outro dia de manhã, ele me levou de volta para a clínica. Só que a clínica tinha visita todo dia, e ele me visitava todo dia. E 2 dias depois ele chega com as 10 Bíblias. Ele falou, o que é isso aqui? Eu falei, não, é que eu estou evangelizando aqui dentro. Simone, você está dentro de uma instituição católica, regida por freiras, e você está evangelizando? Eu falei, e ele falou assim, você veio aqui para cuidar de você, não para cuidar dos outros. Aí eu falei, só que, não sei, a minha cabeça não parava. Não parava, eu não sei explicar exatamente. Não tem uma explicação, não né? Não tenho. Aí fiz uma cartinha para cada uma das meninas, dei, aí fiz um culto, eles deixaram eu fazer o culto, aí... Você fez isso lá dentro? Oxi! Simone! Quando eu falo que nem Quem é a pessoa que fica internada e faz uma coisa dessa? Exatamente. Mas Simone... Aí era um domingo e de domingo a família podia levar lanche, assim. Aí eu falei para as famílias trazer tipo uma coisa muito gostosa. Mas eles te visitavam também? Eles foram 2 As crianças. vezes. Você foi também ver a mamãe? Acho que foram só 2 vezes. Mas porque eu não nesse queria tempo que ela todo, fosse. ô Sofia, você também ajudava o seu pai e o seu irmão enquanto sua mãe estava nesse período. Você ficava como vendo tudo isso? Nos primeiros dias eu ficava triste, eu chorava, mas depois eu fui me acostumando, mas eu ainda estava triste, mas era de boa em casa. Você estava entendendo que era para a mamãe ficar melhor, né? Sim, E hoje, como você vê a mamãe? Tá bem? sim, Tá bem? Ela tá mais legal? Tá dando chocolate mais? sim. Ainda tem o Marcos, que já a gente vai chegar nessa parte do Marcos. E aí, você tá vendo como que você também, ouvindo esse depoimento, fica sabendo, olha, eu sei que eu tava me cuidando, mas ao mesmo tempo, eles estavam vendo tudo isso, mas sabia que era para melhoria da mamãe, que já a mamãe estava em casa e ia voltar tudo como era.
Aí a gente fez esse culto, aí os parentes trouxeram lá e fiz um banquete lá, aí tive alta. Mas só que aí depois de alguns meses eu tive que internar de novo. Nossa. Porque me deram remédio e o remédio não deu certo. Aí, para mudança de remédio, eu fiquei mais 30 dias, só que aí eu fiquei em Itapecerica da Serra, e lá um lugar maravilhoso, o Santa Mônica. É tipo um resort, um lugar chique. Deus assim, me colocou em empresas. Eu estou falando que eu só sou CLT quando eu preciso de médico. Porque foi para ganhar neném e foi para cuidar da minha saúde mental nos melhores lugares com os melhores profissionais. Mas eu tenho certeza que Deus não quer na CLT, porque toda empresa que eu entro, ou o meu produto fecha, ou a empresa vai embora. Aí Alguma coisa acontece, né? Aí agora eu trabalho numa empresa grande, multinacional, e meu filho fala: Meu Deus, se você conseguir fechar essa empresa, aí é bravo. Aí o negócio é bravo. Olha esse Marcos. Aí eu tive. Só que nessa outra clínica não podia entrar criança. Aí ficamos 30 dias sem nos ver, né? Mas depois disso, eu conheci o Dr. Fábio, que é um médico do SUS, um médico incrível, incrível, incrível. Ele sempre, por exemplo, ele sempre me socorre. Quando eu chego em alguma crise e já tipo vai demorar minha consulta, aí eu vou lá, ele não me dá remédio nenhum, mas ele conversa comigo, que diferença faz? Só que assim, desde a primeira internação, todos nós fizemos terapia. As crianças fizeram separados, eu e o Douglas fez separado, depois a gente fez terapia de casal, só que só eu continuei. Então, eu fiz 3 anos de terapia com uma psicóloga e agora eu mudei de psicóloga por causa da cirurgia que eu vou fazer. Então, é um outro trabalho, porque vou mudar a alimentação, a mente, e aí são outras questões. É outra coisa. Mas eu não, assim, não me vejo sem terapia. Porque, na verdade, eu não tenho um melhor amigo. Tipo assim, não que meu esposo não seja, mas eu acho que tem coisa que nem para ele... É difícil para conversar com ele, né? Nem para ele eu gostaria de contar, dividir. Então, quando eu falo assim, eu não tenho melhor amigo, você fala assim, sua mãe, sua irmã... Não é essa a questão, é família, mas melhor amiga... Eu nunca tive, desde a infância. Eu sempre fui afastada e depois que veio o diagnóstico do TEA, que foi há 2 anos atrás, um diagnóstico tardio, que eu recebi porque meu filho foi orientado pela escola a fazer o teste. A gente já sabia que ele era diferente, você lembra, né? Ele sempre foi fora da curva, sempre foi muito inteligente. Sim. Tal. Alguma coisa você via já como mãe, desde sempre que tinha alguma coisa diferente. Eu achava que ele era superdotado. Mas a gente também, como ele só vivia no meio de adulto, podia ser que o vocabulário dele era muito correto, porque ele falava muito com adultos e tal. Mas a gente viu uma diferença nele. Aí... A escola me chamou porque, no mesmo dia, um professor chamou ele 2 vezes, levou ele 2 vezes para a diretoria. Eu falei, oxe, o Marcos nunca foi para a diretoria na vida, e agora 2 vezes no mesmo dia. Aí eu fui lá, ela orientou, a gente viu uma diferença nele, uma dificuldade de socialização, tal. Faz o teste. Aí estou lá fazendo as entrevistas, tal. Aí ele fez o teste, aí tem que entrevistar a gente para falar da infância dele. Aí quando acabou, o doutor falou assim: você deveria fazer o teste. Eu falei, por quê? Porque geralmente é genético, né? Ou vem do pai ou vem da mãe. E eu tenho certeza que o pai dele também é. E aí eu falei assim, não pode ser. Mas vamos aí. Aí, quando uma semana depois chega o resultado. TEA, TDAH e TOD. Nossa. TEA é o transtorno autista, o TDAH, que é déficit de atenção, e o TOD, que é um transtorno opositor. Geralmente você bate muito de frente com a liderança.
Sim. liderança. Não que você não respeite, mas que, tipo, você não tolera falta de ética. A Entendi. gente tem um senso de justiça gigante. Tipo, Entendi. é muito difícil mentir. Eu e o Marcos, a gente não... E outra, o Não Marcos quero é nem mais. fazer esse teste, agora você tá falando, não quero nem fazer, porque... O Marcos é mais. Tipo, o Marcos fala muito na lata, ele não pensa. Hoje, com a experiência que eu tenho, eu penso Sim. e dou um jeitinho de falar com carinho. Sim, de uma forma que a pessoa não vai se sentir ofendida. Exatamente. Ele não, ele vai na lata. E engraçado que em casa, quando ele faz isso comigo, tipo, falamos alguma coisa. Aí ele me responde. Aí no final da frase ele fala, com todo o respeito, tá, mãe? Ele quis dizer que ele não quis ser grosseiro comigo, ser estúpido. Não, ele fala assim, ele quer mostrar para mim que ele só falou, tipo, por exemplo, ele é contra a minha cirurgia. Ele fala que eu poderia muito bem perder peso sem que ele entenda que o que eu sofro hoje é uma obesidade grau 2, que traz com ela a apneia do sono, a pré-diabetes, gordura no fígado e lá vai o trem, tudo isso. E ele não entende isso. E ele fala que é preguiça, aí depois ele fala, com todo respeito, mãe, mas eu acho que você conseguiria, tal. Só que aí, infelizmente, ele não sabe os por trás, né, de tudo isso. Porque, por exemplo, nessa questão, eu já estou a tratamento há 1 ano e só 6 meses para a cirurgia de preparação. Então, possivelmente, quando for para o ar nossa entrevista, eu já vou ter feito a cirurgia que hoje foi agendada, graças a Deus. Mas a questão de... O que a gente estava falando? Tá vendo? Não, sim, você estava falando sobre... Não tem problema, não tem problema. O TDAH vibra Não tem aqui. problema. Você estava falando sobre a sua cirurgia que o Marcos não estava concordando, que ele falou que você poderia fazer de uma outra forma. Que foi quando a gente descobriu. Sim. Aí muita coisa para mim fez sentido. Muita coisa. Porque eu também não gosto de socializar. E as pessoas não acreditam nisso. Eu vejo que você é de poucas pessoas mesmo. Em todo esse tempo que eu conheço vocês, eu vejo que é pouco mesmo. A gente estava falando da terapia. Então, eu não me vejo sem terapia, porque ali eu sou eu. E é isso. Só que no começo que eu comecei a fazer terapia, eu falava assim, eu tenho medo de não ser essa pessoa boazinha, de não ser essa pessoa carinhosa, de não ser essa pessoa que acolhe. Eu tenho medo de ser uma pessoa ruim. Eu tenho medo de que todos esses anos eu vesti uma máscara. E eu descobri que eu vesti uma máscara. Eu me mascarei porque eu não que eu não seja sociável, mas é igual você falou, eu sou de poucas pessoas. Socializar, para mim, é complicado, às vezes, mas eu me esforço. Só que depois, quando eu chego em casa, eu me sinto um pouco cansada. E eu nunca entendia por quê. E eu sempre estive no meio de muitas pessoas. Eu liderei... Sim, até mesmo quando adolescente. eu regi grupos de 500 jovens em Carapicuíba. Eu regi uma fraternal que foram de 11 cidades ali da Grande São Paulo, Carapicuíba, Itapevi, aquelas cidades ali, com 1.200 adolescentes. Como que um TEA ia fazer isso? Aí meu marido falou assim, não, aí meu marido não aceitou. Não, porque você fez muita coisa para... Mas depois eu pensei numa coisa. Eu lembro que quando meus pais brigavam, tinha um cantinho entre a parede e o guarda-roupa que eu ficava lá quietinha. Eu lembro que também eu subia para a laje quando meus pais brigavam. Isso foi te trazendo na memória muita coisa, né? Você ver foi as entendendo que, olha, estrelas. já não era de hoje isso. Já vinha lá de trás. Né? O barulho, por exemplo, às vezes eu escuto alguns barulhos que as pessoas não escutam. Por exemplo, eu não sei nada de música, mas eu fui regente por 25 anos. Mas qual que era a minha estratégia? Eu sempre fui estrategista. A minha estratégia era, a gente sempre dividiu voz. 3 pessoas que sabiam as vozes, ensaiava com elas
E quando era o ensaio, elas passavam pro grupo. E eu só marcava o tempo. Só que assim, se algum instrumento tocasse uma nota errada, Você sabia. eu sabia. Eu não sabia que nota que era. Eu não sabia falar, ó, você tocou dó e é ré. Não sabia falar, mas tem alguma coisa errada. Ó, então tá bom, tá vendo aqui, ó? Vou falar aqui com vocês o seguinte. Ela tem um ouvido apurado, hein? Então você que fala assim, não, deixa, a gente vai aqui, né, errou a nota sem querer, aí a gente não vai perceber. Não, vai perceber sim. Isso é muito interessante, porque eu vejo que poucas pessoas têm esse dom olha, eu não sei tocar, mas eu sei como que faz, mas eu sei que alguma coisa aí tá errada. Ó, faz essa outra nota. Que você vai achar que você vai ver que está completamente errado. E você fazia praticamente isso, então... E o que eu fazia muito também era pegar novos músicos. Por exemplo, eu não pegava os músicos estrelinha. Eu ia lá nas igrejas, porque era um conjunto de várias igrejas que se unia. Então, eu ia em várias igrejas, via lá quem estava se esforçando muito para aprender e já estava tocando assim, já bem, e trazia para o meu time. Então, eu tinha vários músicos que hoje toca até para gente famosa, toca para cantor secular. Pessoas que se desenvolveram muito bem, né? Exatamente. Tipo assim, precisa de uma oportunidade. Quando meu filho começou a tocar, na verdade, ele se apaixonou pela bateria com 3 anos. Aí eu comprei aquela bateria pequenininha. Aí, com 5 anos, já foi para aula, ou até hoje ele toca. Hoje ele toca muito, muito. Que legal. Inclusive, a gente foi numa igreja que um dos pastores, ele toca bateria, e só que ele gravava para famosos na época de disco. Nossa. E ele falou assim, a gente vê um músico olhando para a postura do seu filho. Só o jeito dele sentar na bateria, a gente vê. Aí a gente entende que o TEA dele, por exemplo, nosso hiperfoco, ele fica 3 horas na bateria. Estudando. Uma bateria que ele montou de cano e umas bags que comprei. Ele montou... Ele que montou a própria bateria? Ele montou com um vídeo do YouTube. Que isso, gente? Aí ele fica 3 horas na bateria. Aqui aí não faz tanto barulho assim. Não faz tanto barulho, mas ele consegue tocar. Porque a gente tinha uma bateria acústica, só que os vizinhos começaram a ligar para o meu pai e falar que fazia muito barulho. Aí a gente teve que se desfazer. Mas ele é focado, tipo... Imagina ele 3 horas. 3 horas estudando, os vizinhos deviam ficar muito felizes. Aí... Esse não faz tanto barulho, né? Não faz barulho. Mas, por exemplo, agora que ele diminuiu o ritmo, porque agora ele está... Eu falei, está entrando na vida do adulto. E uma coisa que eu sempre ensinei para eles é assim, até os 18 anos é minha casa. Depois dos 18 anos é a casa do meu pai e da minha mãe. Só que assim, aqui ainda tem ordem. Igual eu te falei, não sou mãe Nutella. Aqui ainda tem ordem. Tudo vai fazer, tem que pedir. Eu não quero saber. Se você estiver dentro da minha casa, pode estar com 30 anos. Você vai fazer o que a regra manda, do jeito que manda. Aí ele tá estudando e conseguiu um estágio. E aí tem dia que ele chega tipo muito cansado, tal, não quer conversar. Aí tem dia que ele me manda mensagem: "Ai, mãe, meu Deus, hoje eu tive uma crise de ansiedade". Eu falei: "Bem-vindo à vida do CLT, a vida do adulto. Esta é a vida do adulto". Que às vezes você tem tanta ansiedade de chegar, de ser adulto, não, porque eu vou trabalhar, porque não sei o quê. Não sabe de nada. Na hora que entendeu que é um RG, um CPF, agora o Pix, o boleto, vai entender tudo, né? Aí vai entender como que é. Aí esse ano ele finaliza ensino médio, faz 18. E vai pedir... Orou 6 meses, é uma coisa que, sim, ele fez a corte, né? Que a gente chama que ele... levou eu e o pai na casa da menina. Nós conversamos com os pais dela para eles orarem. Isso foi em janeiro. Quero mandar um beijo aqui para a Su e para o Valmar, que são os pais da Ana. Beijo, Ana. Uma menina maravilhosa, linda, estudiosa. Os sogros do Marcos, praticamente. Aí, em janeiro... Ainda estou indignado com isso. Que isso? Se você está indignado, imagine eu, amigo.
eu sempre aconselhei você, adolescente a como não mãe, namorar. Você sabia que ia chegar uma hora esse Não, momento. sim. Só que, tipo assim, eu sempre aconselhei adolescente a não namorar. Tipo assim, namora depois da faculdade. Entendi. Porque você tem um foco, entendeu? Aí depois da faculdade, pô, você vai estar ganhando legal, você vai estar com. Pelo menos para pagar um lugar da hora pra menina, entendeu? Não levar ela no podrão pra comer Sim. um Sim. dog. Pode ser um Madeiro, né? Exatamente. Pode ser um Outback. Um pode Outback, pelo ser menos, um né? Lucena, sei lá, vai algum lugar assim. Não, Né? então. Aí meu filho, aos 17 anos, inventa essa história. Aí chegou em casa da escola, na época ele estudava à noite. Ele falou assim: Você tá bem? Eu falei: Eu tô, e você? Eu tô bem. Eu conheci uma menina. Eu tô conversando com uma menina. Isso em dezembro. Eu falei: tá bom, que legal. Normal para mim. Mas ele não foi. Ele, geralmente, ele é literal. Só que ele não foi literal. No outro dia, ele falou assim: Mãe, você não entendeu. Eu estou conversando com a menina sobre sentimentos. Sobre Eu falei: sentimento. Sim, conte-me mais. Aí eu peguei todo aquele meus 25 anos de experiência e falei assim: Jesus, vai jogar no lixo. Porque o tanto que eu aconselhei a adolescente não namorar cedo, só que ele falou assim: eu vou pedir para orar com ela. Então eu gostaria que você e o pai fossem junto. Falei: justamente mostrar também para os pais dela e para ela que ele tem uma família que cuida dele, sim. que aconselha ele. Mas os pais dela, você já falou sobre ele. Eles já sabiam sobre o Marcos. Nesse sentido, você está dizendo sobre o Té. Então, o Té ele não tinha contado. Aí eles ficaram conversando um bom tempo, aí a gente foi, orou, tal. Aí eu falei: Marcos, você tem que falar para ela que você tem isso, porque depois você pode criar uma dificuldade lá na frente. O TDAH, por exemplo, ele esquece muitas coisas, ele perde chave o tempo todo, documento, não sei quantos documentos eu já fiz para ele. Nossa. Então a gente está tentando administrar essa parte ainda, mas isso foi sempre. Então o que a gente faz? A Sofia mesmo, a gente tem uma lousa e a Sofia colocou uma lista das coisas, dos checklists que ele tem que fazer de manhã antes de ir para a escola. Olha, você ajuda seu irmão assim. O que você colocou lá que você lembra agora? Então, vamos ver se você também tá lembrando, Sofia. Eu coloquei que ele tem que pegar o bilhete único. A marmita. A marmita e dar um beijo e falar eu te amo para a família toda. Ai, que legal. A gente tem esse costume, né? Eu falo assim sempre. Toda vez antes de sair. Antes de sair. Porque a gente não sabe que dia e que hora que vai ser a nossa senha. É verdade. Então, pelo menos a última coisa que eu quero ouvir, se um dia meu filho sair e não voltar, a última coisa que eu quero lembrar é essas palavras. E se um dia eu sair e não voltar, ele vai lembrar dessas palavras. Então, a gente tem uma regra. Todo dia, quando eu sair, além de dar a bênção, né, que a gente ainda tem esse costume de eles pedirem a bênção para nós, para os avós, para os tios, falar eu te amo, porque eu não tive isso. Falar eu te amo para meus pais é muito difícil. Eu imagino. E hoje você faz com que eles tenham atitudes que você não teve, né? Isso, e isso me trouxe assim uma maturidade e me trouxe um pensamento: caramba, eu preciso fazer alguma coisa com tudo isso que eu tenho na cabeça. E aí foi quando a gente costuma falar assim, quando a gente pensa é porque Deus está colocando na nossa cabeça. Eu sempre ouvi os problemas dos outros. Eu sempre aconselhei: por que não ganhar por isso? Aí eu fiquei me culpando, falando assim: meu Deus, eu vou cobrar pelo dom que Deus me deu? E aí Deus me confortou. Falou: não, você vai me servir com um dom que eu te dei. Aí eu fiz a formação de terapia cristã. Por que terapia cristã? Porque tem crente que não vai no terapeuta porque acha que é crente e não precisa. Eu acho que isso é coisa de louco, eu vou lá pra quê, né? Aí, por exemplo, eu não chamo
as pessoas que eu trato de paciente, porque é justamente isso. Se eu sou paciente, eu estou doente. Então, a gente tira essa palavra e a gente coloca cliente. E a gente também não fala sessão, a gente fala mentoria. Por quê? Porque não é mais aquela que antigamente você ia lá, falava com o psicólogo, falava, ele anotava os negócios no caderno e depois ele falava até semana que vem. E aí? Eu vou atrás de uma resposta. Entendeu? Por exemplo, a minha psicóloga hoje, ela me dá um direcionamento. Ela é terapeuta comportamental. E ela me dá um direcionamento. Ó, Simone, você precisa ver se dá para seguir por este lado ou por este lado. Você precisa decidir entre isso e isso. Então, e a minha questão de formação foi essa, de cuidar da alma e do espírito. Então, o que eu pensei? Pô, a terapia cristã, eu vou usar a ciência e vou usar a palavra de Deus, a Bíblia. Então, aquela pessoa que é crente, ela vai ficar mais confortável, porque está dentro da Bíblia, entendeu? Ela vai ficar mais... E, por exemplo, também, uma coisa, você é um psicólogo, tal, um terapeuta, e eu começar a falar as coisas da igreja para você. Você nunca vai entender. Sim. Se você nunca foi da igreja. E para mim, não. Elas vão falar, eu estou com um problema assim, eu sou dirigente de oração, eu estou com um casamento assim, eu estou com meu filho adolescente assim. E tudo isso eu vou entender, porque eu já passei por isso. Eu já passei pela rejeição da igreja. Porque quando eu fiquei doente, eu tinha uns picos que era assim, que eu queria me machucar. Aí você vê que... Mas para você é de boa falar isso. Não, tranquilo. Você vê que incrível que é você passar 25 anos dentro da igreja e de uma hora para outra acontecer tudo isso na sua saúde mental. E aí eu queria me machucar. Ela sabe disso. E eu queria me machucar, só que eu não tinha coragem. O que eu fazia? Ia fazer? Você... Tatuagem. Eu ia fazer tatuagem. Eu ia fazer uma tatuagem. Porque a tatuagem, a dor da tatuagem, aliviava um pouco a dor do meu peito. E aí, eu sou de uma igreja tradicional. Imagina chegar e ver você com uma tatuagem. Então, aí fui levada para a sede, para não sei o que. Eu falei, tá bom, quando vocês me mostrarem no estatuto... Primeiro que eu pedi o estatuto da igreja, ninguém me deu. Porque, às vezes, se está no estatuto, beleza. Está no estatuto, vocês têm todo o direito de me cobrar, certo? Se está na Bíblia, você também tem todo o direito de me cobrar. Só que eles pegam aquele versículo isolado. Não, vos marqueis porque você está fazendo homenagem a mortos. Aqui não tem nada disso no meu braço. Tem um monte de versículo, um monte de flor. Que eu acho que a questão da tatuagem é o desenho que vai dizer muita coisa, Exatamente. né? É o desenho que vai dizer. Depende do desenho que a pessoa está fazendo, da mensagem que ela quer transmitir com aquele desenho no corpo dela. E as minhas são poucas que significam alguma coisa, para te falar a verdade. Vontade, Sofia, pode pegar isso em caso cair. Sabe por que a gente não tem essa, né? São... Já não tinha antes, Não, imagina agora no estúdio, não vai ter mesmo. Sabe que eu não tenho muito disso, sabe que eu não tenho essa coisa. E aí você foi fazendo tatuagens. E pior Mas vai dizer que fechou o braço também, Simone. Fechei os dois. Meu Deus. Ainda tem um espaço aqui, eu acho. Que isso? Mas agora, tipo, eu fiz 10. Isso aos 35 anos. Imagina, depois de velha, muitos anos de crente, de Assembleia de Deus. 35 não? Eu tava com 35 em 2022. Eu tava com 5 anos, mas quando você fez essa tatuagem? Olha, eu tô gostando do caso de família, tá legal. Não sei, menina. Mas você tava com 38 no máximo. Não, 38 não, meu amor. Foi em 22, a gente tá em 26. Não importa. Ai, Sofia, Aí, eu sei barato. que em questão de 6 meses, eu fiz essas tatuagens. Mas, assim, eu não estava sendo cuidada pela igreja. Eu imagino. Eu não estava sendo visitada. E também, eu não queria ouvir dos meus erros, porque eu sou consciente, porque eu sou estudante da Bíblia desde os 12 anos. Agora Não precisava ninguém ficar apontando, falando alguma coisa, né? Eu tenho a formação de teologia, então eu entendo
Mas, por exemplo, é isso que quando chegou, colocou uma mesa assim com vários pastores. Aí, tipo assim, você acha que você vai intimidar, só que assim eu já tenho uma opinião formada, entendeu? E aí entra a questão do TOD, que é o enfrentamento do. É o enfrentamento do líder, sabe? Mas claro que é o enfrentamento do líder com todo respeito. No meu caso, eu uso todo respeito, só que não é tudo que você vai me falar só porque você é líder que eu vou aceitar. E aí teve esse crivo, e nesse crivo eu pedi para eles me mostrarem na Bíblia, me mostrarem no código da igreja, e eles não tinham nada. Aí eu falei, então, nós estamos fazendo o que aqui? Vocês não podem fazer nada. Não estou desrespeitando meus pastores, de jeito nenhum. Aí a questão deles é porque você criou um departamento de adolescente que não existia no ministério. E aí os adolescentes veem você com tatuagem, vai querer fazer. Até aí eu entendo. Mas eu estava num momento meu. Eu tive que passar por esse processo. E agora, por exemplo, quando eu chego na biqueira com os braços tatuados, eu consigo falar normalmente com as pessoas. Eles vão parar para me ouvir. Se eu chegar toda etiquetada num salto, eles não vão dar trela, entendeu? Tipo assim, ele fala, pô, é gente da gente. E aí eu tenho um projeto de voltar para a FEBEM, fazer evangelismo na FEBEM. Aí você fica, quem mais eles vão ouvir? Uma irmã toda certinha lá, com a veste toda bonitinha, uma irmã toda doida, cheia de tatuagem. Claro que isso também não é desculpa para as tatuagens que eu fiz. Sim. Mas você compara, os caras vão se sentir... gente se conecta com gente. Sim. Entendeu? Então, eu vou me conectar com aquilo que é parecido comigo. Entendeu? E aí eu fui para essa área. Eu falei, pô, eu vou cuidar de crente que sofreu por causa da igreja, que foi rejeitado pela igreja, e eu falo a igreja em um todo geral. Porque, às vezes, a pessoa está sofrendo ali, você não vê ninguém ir fazer uma visita, está muito individual. Tá, sabe? As pessoas não vê. Aí a Bíblia fala, existe uma divisão entre a alma e o espírito. A Bíblia fala que a palavra ela é uma espada de 2 gumes. O que é uma espada de 2 gumes? É aqui, por exemplo, esse copo d'água. Eles pensam que a espada de 2 gumes é uma ponta aqui e uma ponta aqui, mas não. É uma ponta aqui corta e aqui corta. Ele corta a alma e ele corta o espírito. Ou seja, existe essa divisão da alma e do espírito. Então, eu quis cuidar dos dois. Então, eu estudei para cuidar dos dois. Cuidar da alma e cuidar do espírito. Porque eu já tive problema na alma e eu tive problema no espírito. Às vezes, você está com a alma quebrada, mas o seu espiritual está a 1000. Ali, você coloca a mão no endemoniado, ele cai, você ora, a pessoa é curada, mas sua alma está quebrada. E, às vezes, a sua alma está lá em cima, você está forte, firme, e a sua fé está lá embaixo. Você está querendo sair da igreja, você está triste com alguma coisa que, às vezes, é tão pequena e que a terapia vai te ajudar, entendeu? E aí, eu falei, pô, é o meu propósito. Aí, fiz vários projetos. De repente, apareceu uma pessoa na minha vida. Os parceiros da vida. Não lembro nem como que eu encontrei esse menino. Ele é de Fortaleza. Chama Iago. Deixa eu mandar um beijo para o Iago Salles, da BNL. Ele começou... ele me propôs um trabalho na parte digital, que ele me acompanharia 90 dias. Nós nos falamos todo dia. E eu ainda não desisti. Porque eu sou assim, eu penso num projeto grande, depois que eu vejo que vai dar trabalho, eu falo, que merda... eu não sei nem se... Pode falar. Isso aí eu sem querer, não tem problema. Que eu tô fazendo? Aonde eu tô me enfiando? Só que aí também, por outro lado, você tem que falar, agora tem que sustentar a gracinha, já inventei, né?
por que eu tô inventando isso? Aí, por que eu tô inventando isso? Aí, de repente, o Iago me manda uma mensagem com a parte do projeto concluído. Simone, está concluído tal coisa. Simone, está concluído tal coisa. Inclusive, meu amor, a pessoa vai ficar tão chique que eu mudou todo o meu site, eu vou ter um aplicativo. Nossa, um aplicativo que de isso? mentoria terapêutica cristã. Olha que só, chique. já vai poder baixar esse aplicativo. Já nós vamos conseguir baixar. Já está em produção e depois os seus programas posteriores você fala aí. Olha aí, ó, viu? Então, a Já pessoa tá tá chique. Então, eu fiz a formação, terapia cristã, ela tem uma certificação da Flórida também. Agora, estou estudando psicanálise, só que também eu estou finalizando o marketing digital e tenho um pós e MBA para iniciar agora em agosto. Nossa, é muita coisa. Aí a minha mãe fala assim, você ficou doida porque... eles usam essa palavra mesmo, né? Você ficou doida porque você estuda demais, minha mãe falou. Falei, é porque meu hiperfoco é estudar. É isso. E o Marcos é a mesma coisa? Não, o dele é música Entendi. e a Bíblia. E agora a Ana. E agora a Ana. E agora... Olha, já fez até... E agora a Ana. Já fez um desabafo. Simone, que sensacional. Eu estou muito feliz de que você abriu isso, coisa que você não falou antes, não. Você não tinha conversado isso com ninguém. Nossa, eu quero muito te agradecer. Obrigado que você abriu esse tempo para poder falar com a gente. Eu acredito que nada disso foi em vão. A gente não combinou nada, não teve roteiro de nada. E eu sei que muitas mães, muita gente deve passar por uma situação igual a sua e não sabe nem o que fazer. Mas agora, talvez assistindo aqui, ouvindo aqui, vai saber procurar alguém e o que fazer. Para a gente finalizar, rapidamente, tem como você olhar para essa câmera e o que você vai dizer para a Simone daqui a 10 anos? Você vai assistir de novo esse programa e você vai ver o que você disse para você daqui a 10 anos. Simone, você foi muito bem sucedida. O seu caminho foi lindo. Você tem sua casa própria. Você tem 2 carros seus, fora o carro do seu marido e fora o carro dos seus filhos. Você ganha muitos dígitos e você também cura muitas pessoas. Não você cura, mas através de você existe cura para milhões de pessoas. Você será uma palestrante, pregadora. Você é uma palestrante, pregadora muito conhecida, mas pela misericórdia do Senhor e toda a honra e toda a glória seja dada ao Senhor. Na próxima, eu faço o café aqui. Pronto. Que aí eu não precisei ir até a sua casa, porque ela falou aqui, né? Que eu ficava tomando Danone, ficava comendo as coisas lá. E agora sim que vai ter a recepção aqui no próximo, que vai ser a comemoração de 20 anos. Você vai ouvir o que você falou pra você mesmo, hein? Estacionar o teu carro aqui na frente do Tagarela. Exatamente. O Tagarela vai estar lá também até 10. Vai estar também daqui 10. Eu acredito que vai estar. Já comemorei 10 aqui, vou comemorar 20 aqui no Tagarela, então, não é isso? Eu acho que vai ser em outro lugar, com um espaço maior, eu não sei aí, prédio próprio. Olha, tá sou vendo? profetiza, hein? Olha aí. Profetiza. Prédio próprio, com estacionamento. Com tudo. Com tudo que tem direito. Gente famosa, gente não famosa. É isso. Obrigado, Simone. Esse foi mais um programa do Barroy. Semana que vem a gente tem mais pessoas aqui. E o Douglas também, pra ele não ficar com ciúmes. Pronto. Beijo, meu amor.